Gostaria de trazer uma palavra para os irmãos hoje da parte do Senhor sobre o tema restauração de Pedro. O capítulo 21 de João, irmãos, é uma aparição de Jesus, mas Jesus prova que não era só o fruto da imaginação daqueles que o viam. Então Jesus prova que ele tinha realmente ressuscitado quando ele apareceu não só esses discípulos, mas como diz lá em Atos, a mais de 500 irmãos. Então ele aparece e como você sabe, uma visagem ou algo que da sua mente não come nada. E Jesus apareceu para eles porque Jesus tinha um propósito nessa aparição aqui junto desses irmãos, que é justamente a restauração de Pedro, que eu gostaria de trazer aqui com os irmãos. Irmãos, é possível alguém ter vivido já um tempo com Jesus, é possível alguém ter tido já uma história com Jesus, é possível alguém ter até trabalhado com o Senhor, mas por algumas coisas que ocorreram, essa pessoa vir a ficar tão fraco e ficar assim tão fraco, que voltar a fazer as mesmas coisas que antes? Sim, é possível. Aconteceu com Pedro, irmãos, e os irmãos sabem que quando Jesus foi crucificado, antes da crucificação, Pedro falou assim: Senhor, eu vou contigo, aonde for. Só que aí os soldados chegaram para pegar Jesus, e Pedro o acompanhou. E quando chegou lá para Jesus ser entregue, as pessoas perguntaram, Jesus até antes disso disse a Pedro: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Porque Pedro estava dizendo para ele, Pedro sempre foi aquela pessoa bocuda, sabe aquela pessoa que fala sem pensar? Era Pedro. Então ele sempre foi aquele que sempre tomava a frente e falava. Mas aí Pedro falou assim, que nada, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte em qualquer lugar, eu estou aqui, ó, nós. Só que aconteceu que na hora que a coisa apertou mesmo, Pedro negou Jesus uma vez, segunda vez e a terceira vez. Então, irmãos, depois de ter vivido 3 anos andando com Jesus, depois de ter vivido, presenciado todos os milagres, depois de ter trabalhado para o Senhor, depois de ter aprendido muito, Pedro ainda assim negou Jesus. Isso, infelizmente, durante a nossa caminhada cristã, irmãos, pode haver momentos em nossa vida em que o pecado fez, ou alguma situação fez-nos negar a Jesus, assim como a Pedro. E Pedro negou a Jesus e eu acredito que depois disso Pedro falou assim, não tem mais jeito para mim, sabe, eu pensava, eu acredito que Pedro pensou assim, eu pensava que eu era servo de Deus mesmo, eu pensava que eu era fiel, mas eu neguei o Senhor. Irmãos, às vezes o pecado, ou às vezes aquilo que acontece com a gente, e o inimigo tenta inculcar isso na mente de cada servo de Deus, dizendo assim, olha, você parecia que era fiel, mas você está vendo agora que você não é tão fiel assim como você pensava que era? Você parecia que era assim, era um servo que assim agradava mesmo ao Senhor, mas você está vendo que você não agrada tanto ao Senhor? E o inimigo quer fixar essa parte em nós, irmãos, que é justamente para nos paralisar, para nós não prosseguirmos a caminhada. O que aconteceu com Pedro foi que antes de Pedro negar a Jesus, Jesus disse a Pedro, olha Pedro, o diabo pediu para te cirandar como trigo. Ele pediu para acabar contigo, mas eu roguei por ti, isso não vai ocorrer. Mas ainda assim, Pedro foi entregue a sua... Irmãos, todos os servos, todos, desde Abraão, você lembra o que aconteceu com Abraão? Abraão foi provado. O povo de Israel saiu do deserto e ele passou 40 anos para eles provarem a sua fidelidade, a sua autenticidade de servos de Deus ou não. Meu amado, vai chegar um momento, não sei se já aconteceu na sua vida, se não aconteceu, glória a Deus por isso, mas vai chegar um momento em nossa vida em que nós vamos ser provados. Porque só é aprovado quem é provado. E assim funciona. Não tem como você passar da primeira série para a segunda série se você não for aprovado na primeira série. Então vai chegar um momento. E quando esse momento chegar, pode ocorrer que devido às circunstâncias, a gente pode chegar no caso que nem de Pedro. Ao invés de seguir firme, negar ao Senhor.
E uma vez feito isso, a gente pode também ter a mesma atitude de Pedro. Sabe o quê? Pedro diz assim no versículo 3 de João, capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Sabe o que significa pescar? Você lembra o que aconteceu quando Jesus chama Pedro? Jesus vai passando, Pedro e os outros estão pescando, e Pedro fala, e Jesus fala para Pedro: olha, a partir de agora você vai ser pescador de homens. E diz a Bíblia que eles deixaram tudo, inclusive Pedro deixou o seu barco, deixou sua rede, deixou suas coisas e foram seguir a Jesus. Só que agora Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas eles Jesus tinha morrido há 2 dias, quase 3 dias, pouco mais de 3 dias, desculpa, um pouco mais de 3 dias, no terceiro dia. Então eles estavam ainda, eles ficaram naquela sensação assim: o que vai acontecer agora? Porque a gente passou 3 anos seguindo o Senhor, mas mataram ele, então acabou a história. Então, e eu ainda neguei ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para antes. Eu vou voltar para fazer o que eu sei fazer. O que eu sei fazer? Eu sou pescador. Pescador é pescador. Ele pode parar um tempo, mas ele ainda vai continuar sendo pescador. Então eu vou voltar para fazer o que eu sabia fazer. Eu quero o quê? Pescar peixes. Só que você lembra que Jesus tinha chamado ele e tinha falado: você não vai pescar peixe, você vai pescar homens. Então acontece que quando Pedro diz isso, irmãos, quando Pedro diz isso, diz aqui o texto: também nós vamos contigo. E foram, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. Quando Pedro diz assim: eu vou pescar, ele leva com ele Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros 2 de seus discípulos. Quando Pedro decide tomar uma decisão e falar assim: eu vou voltar e eu vou fazer o que eu estava fazendo antes, o que acontece? Ele leva uma galera com ele. Meu irmão, você pode até achar que não, mas tem alguém observando a sua fé. Você pode até achar que não, mas tem alguém observando a sua fé. E as decisões que você toma, ou de ser mais fiel ou não, vão influenciar tais pessoas ou tal pessoa. Você pode até achar. Pedro falou assim: não, eu vou pescar. Quando ele fala eu vou pescar, uma galera vai com ele e fala assim: se você vai pescar, a gente também vai. Porque veio outros pescadores, além de Pedro, junto com os discípulos, e outros. Então eles falaram assim: não, se você vai pescar, eu também vou. Meu amado, preste atenção nisso aqui, ó. Se você decidir retroceder, você pode estar fazendo que não só a sua fé retroceda, mas que você faça retroceder algumas pessoas que têm você como exemplo, que algumas pessoas que têm você como alguém para se espelhar. Quando você retrocede, você automaticamente faz com que essas outras pessoas retrocedam também. Então não retroceda. Não retroceda. Continue seguindo em frente. Quando Pedro fala assim: eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, ele leva uma galera com ele. Só que aí versículo 4 diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Versículo 6, ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Jesus chega com eles e faz exatamente a mesma coisa que Jesus tinha feito antes. Jesus chega com eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada. E aí quando Jesus chega com eles e fala assim: olha, faz assim, pega a rede e lança do lado direito ali que vocês vão achar peixe. E eles lançaram, e diz aqui que eles tiraram 153 grandes peixes. Foram peixes grandes, eu não sei o tamanho desses peixes, mas a Bíblia diz que eram grandes. E as redes não se romperam. Então Jesus mostrou para ele, dizendo assim: Pedro, preste atenção. Pedro, não volta a fazer o que você fazia antes, porque eu ainda tenho o mesmo poder. Meu amado, algumas vezes, por causa do pecado, ou por causa do esfriamento espiritual que aconteceu,
na sua vida, devido a uma série de coisas. Eu não estou aqui questionando a razão, eu estou questionando o fato. Aconteceu um esfriamento na sua vida, certo? Aconteceu o esfriamento. E agora, por causa que aconteceu esse esfriamento, você pode estar pensando assim: não dá mais, não tem mais jeito, eu vou voltar, vou fazer o que eu fazia antes, sabe? Eu vou continuar com os mesmos hábitos que eu tinha antes, eu vou continuar com as mesmas atitudes que eu tinha antes, eu vou desistir desse negócio e eu vou começar a fazer outras coisas, não vou mais seguir. Mas Jesus vem para ele e fala assim: Pedro, tu lembra que quando eu te chamei, eu te mostrei que mesmo eu sendo carpinteiro de profissão, eu sei mais de pescaria do que você. Porque quando eu te chamei, eu falei: vai lá e lança uma rede bem ali. E você lançou e trouxe um monte de peixe. E agora eu continuo tão poderoso quanto para dizer: Pedro, lança bem aqui a 100 metros da praia, lança uma rede bem aqui a 100 metros da praia e pega um monte de peixe. Eu continuo tão poderoso quanto. Meu amado, isso aqui é uma coisa muito importante, sabe o que? Jesus continua tão poderoso quanto. Tão poderoso quanto no dia que você se converteu. Jesus continua tão poderoso quanto nos dias em que ele andou nessa terra. Ele continua tão poderoso quanto. Isso quer dizer que ele pode restaurar a sua fé, ele pode te fortalecer de novo, ele pode encher você de novo de ânimo, se você estivesse meio capengando e quase desistindo. E aí diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, versículo 7. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8. E outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo desceram para a terra e viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Meu amado, é engraçado, é tão engraçado, que Deus, o ser mais poderoso de todo o universo, Jesus, a quem está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, que é-me dado todo o poder no céu e na terra, o mais poderoso de todo o universo, ele tem a simplicidade, o amor e o carinho de ir jantar com o seu servo que está pensando em retroceder. Sabe o que significa? Meu amado, Deus, Jesus, ele é rei, e o tempo de um rei é escasso, muito escasso. O tempo de um rei é muito escasso. Então um rei, ele ainda assim sendo rei, ele toma uma decisão de ir e jantar com Pedro e com os outros, claro, mas o foco aqui central era jantar com Pedro e restaurar Pedro, porque ele sabia e já tinha falado para Pedro que Pedro ia ser aquela coluna que ia iniciar a igreja. É tanto que lá em Atos capítulo 2, quando Jesus, depois de acabar isso daqui, a descida do Espírito Santo, Pedro faz a pregação, e só na pregação de Pedro cerca de 3.000 e depois cerca de quase 5.000 pessoas aceitam Jesus, se convertem e começa ali a história da igreja. Então, meu amado, Deus, Jesus, sabe o teu potencial. Jesus está ainda trabalhando com você. Se você quiser, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se você quiser, porque se você não quiser, tudo bem. Se você quiser, Ele ainda quer passar um tempo com você. Ele ainda quer passar um tempinho com você. Ele ainda quer conversar com você. Ele ainda quer restaurar você para você ficar naquele ponto em que Ele já esteve contigo. Para o quê? Para você poder executar aquilo que Ele já tem na tua vida, meu querido. Mas é o quê? Se você quiser. Ele preparou lá o peixe, Ele preparou as coisas, e Ele falou assim: vinde comer. E eles foram. E Jesus, pois, tomou o pão, versículo 13, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe.
E era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Sabe uma coisa muito maravilhosa? Que Deus, Ele é muito misericordioso e bondoso. Você lembra de Jonas? Jonas, ele tem um chamado, Deus fala com ele vai para um outro local totalmente distante, Deus trata com ele, Deus traz ele faz a obra, faz mesmo sem querer. Quando termina, em vez de ele estar pronto para continuar, ele retrocede de novo e Deus continua tratando com ele. E o livro termina com Deus tratando com ele de novo. E aqui, Pedro já tinha negado Jesus, Pedro já estava querendo retroceder. O Senhor vem, janta com ele. Depois de jantar, depois de ter conversado, o Senhor vira para ele e fala assim: Pedro, amas-me? Sabe o que significa? Pedro, tu lembra daquilo que eu te chamei para fazer? Tu lembra? Apacenta os meus cordeiros. Ele pergunta primeiro: amas-me? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele diz: apacenta os meus cordeiros. Isso quer dizer o quê? Faz aquilo que eu te mandei fazer. Versículo 16: tornou segunda vez a dizer: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Uma coisa muito legal que tem nas 3 vezes que o Senhor fala com ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E o Simão fala: sim, Senhor. E na terceira vez ele fica mexido, porque Jesus perguntou a terceira vez, ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes tudo. Ele está dizendo assim: Senhor, tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu falei demais algumas vezes, tu sabes que eu fiz algumas besteiras, tu sabes, mas tu sabes, Senhor, que eu te amo. E tu sabe que isso é sinceridade do meu coração, tu sabe que isso é verdade para contigo, tu sabes. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Senhor fizesse essa pergunta para ti, e ao invés de colocasse aqui o nome do Simão, colocasse o teu nome, como por exemplo, eu vou usar o meu nome: Robenilson, amas-me? Se ele perguntasse para você e colocasse o teu nome: Expedito, amas-me? José Wilson, amas-me? Angélica, amas-me? O que você responderia para o Senhor? Igual a Pedro? Sim, Senhor. Mas Pedro vai mais profundo. E Pedro fala assim: sim, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que é verdade. Tu sabes que isso daqui tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu estava meio afastado. Tu sabes que eu estava meio esquisito na tua presença. Tu sabes. Mas o Senhor falou para ele: Então Pedro, tu me ama? Então faz aquilo que eu te mandei fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Meu amado, o que o Senhor tem pedido para você fazer? Ele teve o cuidado, o carinho de sentar com Pedro, de jantar com ele e junto com os outros, mas de restaurar Pedro, porque Pedro estava pensando assim: não tem mais jeito para mim não, porque eu neguei o Senhor, eu fiz algumas coisas que eu não devia ter feito, e agora não tem mais jeito para mim. O pecado, muitas vezes, irmãos, o diabo fica acusando a gente e dizendo assim: olha, para você não tem mais jeito, porque o que você fez, muito feio, não tem mais jeito para você. Deixa eu te falar uma coisa aqui: tem jeito sim. Mas a grande questão está justamente na pergunta que Jesus fez para Pedro: amas-me? Porque se você amar ao Senhor, o Senhor está pronto, disposto
a te restaurar. Se você amar o Senhor, Ele está pronto, disposto a te encher de novo. Ele está pronto, disposto a te colocar no trilho de novo, para você fazer, como Pedro, aquilo que Ele tem preparado para você fazer. No caso de Pedro, apacenta as minhas ovelhas. No teu caso, não sei. O Senhor está falando contigo? Está falando comigo? O meu eu sei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor restaura, Senhor, aqueles relacionamentos contigo que estão assim como o de Pedro. Restaura, Senhor, aqueles irmãos que estão um pouco afastados do Senhor, aqueles irmãos que já andaram com o Senhor, que já viram as Tuas maravilhas nas suas vidas, mas que por algum motivo chegaram a fazer aquilo que te era desagradável. Por algum motivo, assim como a Pedro, podem ter até chegado a te negar. Senhor, o Senhor foi tão misericordioso e tremendo ao vir jantar com Pedro e restaurar a sua fé, restaurar a sua vida espiritual, para que ele pudesse dar prosseguimento, não só na sua vida, mas que o Senhor pudesse usar grandemente a sua vida, para que através da sua vida muitas pessoas pudessem vir a Ti mesmo. Então nós te pedimos, Senhor, restaura as nossas vidas naquilo que for necessário, para que nós possamos, Senhor, assim como Pedro, executar a obra que o Senhor tem nas nossas vidas e podermos levar aqueles que o Senhor tem já deixado às nossas mãos. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém.